Eu tive que tirar o cosplay de mendigo porque fui pro casamento lá, né, com a mulher, e tinha que ir bonitinho parecendo a gente. Gastar um satoshi. Ah, você é louco, cara? Ô, por favor, não me chama de casamento, não, é muito caro essas coisas. Vai ser meu padrinho, já te Não, falei já. tô de boa, não, você dá pra recusar. Fala, investidores, como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, Cap, como tem passado? 30 minutos de live já, hein? Quem não tá assistindo as lives tá perdendo. É, conteúdo extra que tá saindo aí. E aí, como você tá com esse mercado todo verdinho novamente? A nossa carteira ainda falta um pouquinho, né? A minha pessoal deu um boom nervoso. Ah, é? Já conseguiu recuperar já? Não, ainda também não é pra tanto. É, a nossa carteira, infelizmente, pelo timing que a gente começou a criar o canal e investir pela carteira do canal, a gente acabou meio que comprando topo, né? Infelizmente não tem muita solução, tem que esperar voltar a subir ou continuar fazendo nossos aportes. É só comprar toda semana, a gente vai baixar de novo. A gente vai comprar hoje, o Bitcoin está subindo 15%, ainda assim a gente vai comprar, ó, deixa eu olhar aqui, 30 mil reais, né, abaixo do nosso preço médio do Bitcoin. Vai forçar meio o preço pra baixo, né? Então, comprando hoje, a gente ainda tá forçando o preço médio pra baixo. Sim. Ó, mas eu vou te falar que essa alta aí, como diz o Augusto Bax, isso daí é um drone de português pra mim, cara. Ainda não tô muito confiante ainda não. O Bear Trap, o Bull Trap, aliás. Bull Trap, é. Vamos caminhar pros nossos indicadores aqui já tradicionais do canal. Entrando pro indicador do Collins, o indicador não teve muita alteração, apesar dessa alta que a gente teve de quase 30% já, o indicador continua mantendo o patamar que ele tava nessas últimas semanas, na casa dos 40, 45 ali mais ou menos. Singela altinha de 2 pontos aqui. Então, pelo indicador, ele não mostrou ainda que essa altinha foi muito relevante, pelo menos, né? A gente puxar toda a história aqui, a gente ainda continua num cenário bem indefinido. Não chegamos nem ainda a cravar um topo por esse sistema de indicadores e também não conseguimos chegar num fundo, né? Seguir acompanhando aqui para ver o que vai. Aqui ele tá dando... O viés para mim desse indicador, nesse momento, acho que ele tá bem neutro, né? Não tá dizendo muita coisa pra gente ainda. A lateralização infinita. É o inverno, esse inverno cripto de lateral que a gente está enfrentando. Né? O que não deu uma boa melhorada foi o tal do Fear Index, que ele deu uma subida, ele voltou para patamares de nível natural. É incrível, tipo, dá uma pequena altinha o preço, o Sardinha já fica muito feliz, né? Eu quero ver o de amanhã, por exemplo, que hoje tá dando uma altinha majestosa. De amanhã, se bobear, já vai entrar como grid. Como grid ele precisa chegar, passar dos 55, se eu não me engano. Vamos ver como que ele evolui. Mas já é a terceira semana seguida que a gente tá entrando imprimindo em alta, né? Então o pessoal começa já a ficar animado, esperançoso. Não sei se isso daí já seria a fase de complacência nossa pra cair mais, mas a gente tem que dar uma investigada aí. Vamos transferir pro gráfico aqui e exemplificar bem o que eu tô falando. Essa daqui é a nossa situação semanal no Bitcoin, a gente segue lateralizado dentro do caixote. Viemos procurar a base mais próxima da base do caixote e fizemos um fundo teoricamente mais alto que o fundo anterior que a gente tinha feito aqui em julho de 2021. Então, teoricamente, se a gente tem fundo mais alto e topos mais altos, a gente ainda segue numa tendência de alta, né? Mas estamos presos dentro desse caixote. A gente precisa ver como que a gente vai estar evoluindo isso. A gente puxar... Mas você tá pegando o fundo também de julho. Se você pegar o fundo de setembro ali, ó, outubro, a gente pode estar fazendo um fundo mais abaixo, mais fundo. Não, o próximo. Isso daqui? A gente pode estar fazendo um fundo mais fundo e se bobear um topo mais baixo. É que, assim, nesse caso aqui, eu considero isso daqui como um pivô, né? Não necessariamente como um fundo. Entendi. Um fundo seria, tipo, depois da queda, a gente tem a queda e permanecer, tipo, sei lá, algum tempo nessa construção de fundo ou fazer um fundo de reversão, como foi esse caso aqui das últimas 2 semanas. Aqui a gente teve um fundo local, por assim dizer, mas o fundo seguiu a tendência. Então a gente considera como se fosse uma pernada só e isso daqui teria sido só um pivô, né? Só um N aqui. Então, teoricamente, a gente tem um topo, um fundo, outro topo que foi mais alto que esse anterior e um fundo que está sendo, a princípio, mais alto que esse anterior. Então a gente ainda mantém uma estrutura de alta dentro do gráfico do Bitcoin e a moedinha da praia. Se a gente entrar para o gráfico diário, descer um pouco o time frame aqui, a gente vê que na data de hoje a gente reverteu o super trend diário. Então a gente está começando a imprimir uma semana de alta. E historicamente, sempre que a gente imprime uma semana de alta por esse indicador gráfico, a gente fica uns bons dias dentro dessa tendência, né? Ó, nesse último período aqui, antes da gente fazer esse pivô no diário, a gente ficou 50 dias dentro de uma tendência de alta. Depois a gente voltou para cá e ficamos mais, até reverter aqui, mais 44 dias de alta dentro dessa tendência. Então, como esse indicador
indicador reverteu hoje, pode ser que a gente tenha uma pequena persistência ainda desses dias de alta, umas 2 semanas aí, quem sabe, talvez até o final desse mês, para se o mercado for continuar caindo, ele corrige e mergulha no nosso inverno, o famoso inverno cripto, né? Se a gente vir traçar uma Fibonacci daqui de baixo, a gente vai ver que, do meu ponto de vista, as coisas ainda não estão muito boas. A gente traça uma Fibonacci aqui, ó, do nosso all-time high até o fundo que a gente formou aqui, e a gente ainda nem chegou a testar o 0,3 da Fibo. Então, teoricamente, para essa altinha que a gente está tendo aqui ser caracterizada como um pullback bem do levinho, a gente ainda pode esperar o preço subir pelo menos até os $46 mil antes dele voltar a cair. Então, sei lá, ainda não tô muito confiante que a gente literalmente reverteu a tendência. Da mesma forma que eu falei que a gente ainda, nos meus padrões, a gente ainda não entrou em inverno, né? Eu considero que a gente entra em inverno só quando a gente perde o suporte mensal, que ele não foi perdido, que hoje o suporte mensal tá por volta dos... precisamente $28, $29 mil. Então, se a gente perder esse suporte, aí eu considero, dentro do meu setup, que a gente está entrando num período de inverno, um período de correção um pouco maior. Mas, enquanto não rompemos esse limite aqui, segue tudo em tendência de alta. O que não tá bonito é a tendência semanal, né? Então, a gente agora tá num momento onde a gente está tendo uma divergência. A gente tem a nossa maior tendência, que é a mensal, ainda de alta, positivo. A gente tem a nossa tendência do meio, que seria a tendência semanal, apontando para baixo, e a gente acabou de reverter a tendência diária que está apontando para cima. Então a gente tem uma divergência dentro dessa tendência. Então a gente pode esperar bastante volatilidade nesse período. Mas eu acho que o normal nesse caso é a semanal atrasar de acordo com a diária, né? Porque... vai ser mais ou menos o que aconteceu aqui, ó. Nesse período, a gente ainda tinha a tendência mensal apontando para cima. Ela nunca deixou de estar em tendência de alta desde o dia 1º de julho de 2019. Ela nunca deixou de estar numa tendência de alta. Então a gente tinha nesse cenário a tendência semanal apontando para baixo, e se a gente vir pegar aqui a diária, a gente já tinha a diária fazendo uma tendência de alta. Então esse período aqui de divergência é muito parecido com o período que a gente está enfrentando agora. E o que sucedeu depois da divergência foi uma pernada de baixa. Então talvez a gente possa vir imprimir uma pernada de baixa se a gente analisar por essa ótica. Se a gente vir traçar um alvo de como pode ser a queda, aqui ele dá o alvo para cima, né? Ao contrário. A gente vem aqui, vamos traçar esse alvo de queda aqui, ó. A gente atingiu o primeiro alvo, que estaria por volta da região dos 32, mais ou menos. A gente chegou bem próximo do primeiro alvo, e a pernada inteira seria jogar o segundo alvo. Ele nem mostra onde está jogando o segundo alvo. Ele nem mostra porque nesse daqui eu deixo configurado só o primeiro alvo, mas a gente chegou a atingir o primeiro alvo. Dá uma confluência com a base do caixote. Então, não sei, o cenário ainda para mim não parece totalmente promissor, né? Ainda não considero que a gente reverteu o suposto inverno que a gente estava, né? Vamos ver como que vai caminhar essas coisas aqui. Mas, tem que seguir acompanhando. A gente ainda não cravou uma alta, como também não cravou uma baixa. Seguimos no mercado lateral, né? O mercado que tem para você tentar operar. Enquanto a gente estiver preso aqui, filho, não tem muito o que fazer. É seguir aportando, seguir investindo, mantendo sua posição de caixa para quando decidir movimentar para um dos lados, você ir com bastante força para lá. Se for para baixo, você entra comprando. Se for para cima, você já vai estar comprado nas suas moedas e você começa a realizar lucro. Um dado bacana que eu quero trazer, referente a esse dia aqui, foi o dia 4. O dia 4 foi a sexta-feira, quando a gente teve o rompimento da nossa linha de tendência que a gente estava formando aqui. A gente estava formando essa linha de tendência de baixa, e foi no sábado que a gente rompeu essa tendência e fizemos um micro pivôzinho aqui, né? Esse dia, a gente teve mais ou menos 12% de alta nas 24 horas desse dia aqui. Pega direitinho a sombra aqui, dá um pouquinho mais de 12%. E historicamente, quando a gente fez 12% de alta num dia, foi um dos dias, entra no hall dos dias de maior volatilidade em 24 horas. Então você pode ver que aqui nesse gráfico a gente tem as maiores altas que foram registradas dentro de 24 horas, e a gente superou os 10% de alta num único dia. Ou seja, o movimento que aconteceu no sábado foi um movimento grande e expressivo. A gente teve bastante movimentação do mercado ali, uma entrada de volume bastante boa. Então, enquanto a gente tem alguns sinais que estão neutros, outros indicativos que estão não tão bons, como por exemplo a Fibonacci,
hoje a gente tem outros indicativos de força mostrando que o sábado esse rompimento foi um rompimento verdadeiro, que poderia demonstrar que a gente realmente reverteu a tendência. Então a gente tá naquele banho-maria, tá ligado? Não dá pra saber ainda se a gente volta pra alta, se não voltamos, estamos fazendo meio de jogo ainda. Como eu sempre digo, a gente aborda isso, mas o mais importante é que essa semana a gente compra mais um pouco. A única coisa que eu fico chateado é que a nossa carteira já tava com os dólares tudo pra encaminhar pros dólares ficar certinho e a alta aí, nós vamos ter que... vai faltar dólar ainda. A gente teve a pernadinha de alta e vamos ter que comprar essa semana mais dólar do que moedas. Pensa pela ótica que a gente tá realizando lucro desses 30% de movimentação que o Bitcoin deu, né? De certa forma, sim. Até porque se subir mais um pouquinho só, semana que vem a gente tá vendendo as moedas quase tudo. Você viu, você e o pessoal da live também, né? Viu a tabelinha aqui. A gente só não vai vender porque vai ficar pouquinho de diferença, não dá nem um dó ainda. Sim, a gente tem a FTT, né, que tá com um lucrinho maneiro. Não, então, FTT, Cardano, Ethereum. A Cardano já recuperou? Na verdade, FTT e Ethereum, né? Porque Cardano seria aquele prejuízo lá que nós não vamos assumir. Cardano a gente tá com R$60 de prejuízo nela, né? Dá 40% do valor de perda. Mas eu tenho fé, a Cardano é minha aposta na carteira pessoal, eu tenho fé que ela ainda vai entregar bastante alegria pra gente. E das outras moedas, a gente tem a FTT hoje fazendo 6% de lucro em cima, a Link fazendo 6%, a BNB praticamente zerada. Não chegamos a ter prejuízo com a BNB, eu acho, né? Acho que hora nenhuma. Acho que em nenhum momento a gente chegou a ter prejuízo com ela. E prejuízo de fato a gente tem 10%, 11% no Bitcoin, que a gente ainda precisa recuperar o nosso preço médio. Nosso preço médio em dólar tá em 43 mil. Não, esse é o preço, né? Deixa eu puxar mudar pra dólar aqui. Aí o dólar fica mais fácil. Aqui, ó. Nosso preço médio tá em 50 mil ainda. Então a gente ainda tem uma margenzinha pra esperar ele voltar, né? Da onde a gente tá agora, pra voltar pros 50, a gente precisa de mais ou menos uns 13% de alta, 14% de alta. Uns 2 diazinhos de alta aí, a gente recupera, volta pro 0 a 0 do nosso Bitcoin. Na velocidade tá indo aí, se bobear, amanhã não bate. Então, se você parar pra pensar que 10% é um dia extremamente raro no Bitcoin, então a gente poderia esperar 2 dias aí de alta, ou um dia super forte que nem o de sábado, pra romper. E aí, se a gente voltar pros 50 mil dólares, a gente zera essa pequena queda que tem aqui, a gente tá com 8% no Ethereum, o Ethereum muito provavelmente vai acompanhar o movimento do Bitcoin, então é capaz de que se o Bitcoin voltar esses 14%, a gente também já fique em lucro com o Ethereum, né? Vai ficar próximo, então. Vamos ficar bem próximo mesmo. Bora fazer as comprinhas? Hoje não vai ter muita coisa? Vamos lá, passa os valores. A gente pega a BTC hoje? A BTC hoje pega $2. $2 só pra fazer aquela comprinha de balanceamento? Comprado. O que mais que a gente pega? Vai pegar BNB, finalmente. Semana passada a gente tinha comprado também, né? Não lembro, vou até olhar aqui agora. Eu acho que a gente comprou sim. BNB, a gente comprou $1 semana passada. Vai pegar mais $1 agora, né? Vou dar pra dólar aqui, tá em real, né? E a gente vai pegar mais $1 em Link. Ok. Bolinha aqui na Link. Isso aí, comprado. O restante tudo em dólar. Deixa eu dar uma passada pra carteira, que a gente tem algumas moedas que a gente já pode converter, daquelas que a gente ganhou do lançamento da Pula. Ó, essa aqui é a posição atual da nossa carteira Spot. A gente tem a High e a Magic Circle, que já encerraram o farm dentro da Launch Pool, a gente pode converter elas. Você quer os valores delas? Por favor. Na verdade é mais fácil mandar o valor depois de convertido, que vai dar o BNB. Tá, o valor total, né? Quando você clicar em converter, vai dar o valor do BNB. Então a gente vai converter a Magic Circle e a High. Só essas que a gente converte, né? Consegue pegar o valor aí? 19,267, é isso? Correto. Então adiciona aqui pra deixar. Beleza, convertido já. 267, 8 centavos. 8 centavos de farm de graça, né? 13, 14, 15. Esse é de graça. Tô colocando esses 1 milhão de zero aqui pra não contabilizar na compra. Vamos dar uma passeada pela Launchpad aqui. A gente ainda segue no farm da Ankh, protocolo de empréstimos de DeFi. Ainda segue por mais 16 dias. Então, se você tiver algumas lunas paradas, você pode estar alocando no stake aqui dentro da Binance com a PR de 6%, 6,30% aqui. E tá fazendo um farm de algumas BNBs aí. BNB e Ankh, né? Tá sendo paga nas duas. Então, seguimos por aqui. Você der uma olhada aí, a carteira já tá atualizadinha. Já vou puxar lá. Tô na beiradinha pros 2.000 aí. Então essa aqui é a nossa atualização da carteira Spot. Aqui a gente tem o valor da FTT, que não tem poupança, né? Então ele fica sempre sendo atualizado aqui. E vou puxar a carteira. Será porque em Binance? Você me deixa. Não fizeram a poupança da concorrente. Pelo amor de Deus.
E aqui é a nossa situação da carteira da Earn, com todos os juros e rendimentos que a gente está ganhando. Se você quiser dar uma conferida, quiser olhar minuciosamente, você dá um pause no vídeo agora e confere os valores do jeito que estão. Vamos puxar o market cap aqui. Você já atualizou o portfólio, né? Deixa eu puxar os valores para reais. 998. Estamos nesse momento com 2 mil dentro da carteira, certo? Pra estar com 2.300 hoje, foi o 23º aporte. Então a gente está com 15% de queda na carteira total? Acho que tá, deixa eu ver. 2.000 dividido por 2.300 dá 8,6, 13%. 13%. 13% de queda então no 50 do Bitcoin, né? Quanto que o Bitcoin tá em queda agora? Ó, o Bitcoin tá em 36% de queda, enquanto a nossa carteira tá em 13%. Então, estamos pelo menos ganhando da volatilidade do Bitcoin. Mas peraí. Então, a gente tem que olhar de quando a gente começou a comprar, pô. Não, mas de setembro foi aqui, ó. Pô, na verdade a gente tá no prejuízo, não tem? A gente comprou a alta e tá comprando a queda agora e voltou a comprar a alta, né? Então, ó, se a gente for considerar só do momento que a gente abriu a carteira, a gente tá com 16%, o Bitcoin tá com 16% de queda, enquanto a gente tá com 13%. Então a gente tá 3 na frente da queda daqui. Isso, os primeiros R$100 que a gente comprou, a gente tá na vantagem. Mas eu acho que a gente tem que olhar comparado com o Bitcoin, porque se alguém tivesse com o mesmo valor só comprado em Bitcoin, ele estaria com a queda a partir daqui. Não, pô, depende do momento que o cara comprou o Bitcoin. Do preço médio dele? A gente comprou desde setembro, por exemplo. Se o cara comprou desde julho, o preço médio dele vai estar muito mais lá embaixo. Bem, mas se ele tiver comprado só em Bitcoin, por exemplo, no dia 8 de novembro aqui, até agora, ele amargou 35% de queda. Não, mas você tá falando do pior dos casos pro cara. A gente tem que olhar o mais próximo do nosso. Eu tô olhando só a movimentação do Bitcoin, né? Usando ele como se fosse um índice. Não, aí dá, mas ainda assim eu gosto de atualizar com a nossa carteira. As carteiras desempenham bem. Hoje a gente completa foi setembro, não foi? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 5 meses de carteira aí, ó. 5 meses de carteira, 5 meses de canal. 5 meses de canal, meu amigo. 5 meses aportando toda semana sem parar. Mantendo a disciplina. Acho que isso é o mais importante que a gente pode frisar disso. É você manter disciplinado e constante nos seus aportes. Sempre fazendo DCA toda semana para eliminar o máximo possível a volatilidade e se aproveitar da simetria do cripto, do Bitcoin, seja de qual ativo que você tá investindo, né? Você vê que a nossa queda aí, entre aspas, tá até então ok. Sim, já teve momentos piores, a gente já teve momentos melhores. A gente tá com um drawdown de 13%. Se a gente pega um investidor do mercado financeiro tradicional, 13% é uma queda alta aos olhos dele. A gente que vive dentro do mercado cripto, 13% parte de uma queda de 50%, 60% que as moedas têm por aí, é mamão com açúcar. Eu venho torcendo pra ter mais. Já há algum tempo eu já tô falando, quanto mais sangrar o mercado aí, mais a gente vai comprar. Quanto mais cair, melhor a gente aproveita a promoção para comprar. Eu acho que o que a gente pode frisar nisso é o seguinte, quando a gente fala que quanto mais cair, mais a gente compra, é porque a gente tem a segurança do Bitcoin que a gente sabe que ele vai subir. Então a gente pode estar aproveitando essa segurança de sempre comprar a queda. Agora, quando você estiver pensando em altcoins, você precisa ter cuidado sobre essa compra de queda. Isso pode não ser algo tão seguro. Nós estamos investindo em 9 altcoins, né? 8 vai se a gente tirar o dólar. 7 agora, se não me engano. Mas a gente está consciente de que a gente pode ver a carteira derreter 60%, 70% por estar tão exposta em altcoins. Claro que dentro do nosso sistema de balanceamento aqui, a maior porção que a gente tem da carteira é em Bitcoin. Cerca de 30% da carteira a gente mantém em Bitcoin e 30% em caixa. Ou seja, 60% da carteira a gente está alocando no que é dentro do possível o menor risco. Então a gente suporta a volatilidade dessas moedas mais arriscadas que a gente tem, porque a gente entra com um capital bem pequeno nela. Entramos com 4% nessas moedas, né? Então, acho que foi 4% nessas mais arriscadinhas. Era pra gente entrar com 2, mas com 2 na época era pouco, eu acho, alguma coisa assim. Isso. Então, a gente tá aproveitando do crescimento dessas moedas, tentando capturar o crescimento dessas moedas, sem expor a nossa carteira ao risco da ruína. A gente mantém metade da carteira completamente segura, mais da metade da carteira completamente segura. E você, quando você for montar o seu portfólio, você precisa ter consciência
consciência disso, de se manter em bons ativos, em ativos que não vai fazer você perder dinheiro. E é mais importante do que ganhar dinheiro. É você nunca deixar que o mercado tire de você. Acho que essa é a melhor lição que você pode tirar de todos esses 5 meses de canal que a gente está mostrando por aqui e está fazendo nossa evolução. O dinheiro, quem faz o dinheiro é você, né? O mercado multiplica. Exatamente, muito bem falado. O mercado... Você ficar esperando que o dinheiro vai cair no mercado, você tá fudido. Acabou de bater os 2.000 lá. Batemos 2.000 aqui. Estamos batendo a alta histórica da nossa carteira nesse exato momento. Mas muito bem colocado isso que você falou. O mercado financeiro, os instrumentos financeiros, seja ele qual for, seja cripto, seja ações tradicionais, fundos imobiliários, eles são multiplicadores do seu esforço. O que você tem que focar é em conseguir ganhar mais dinheiro para você aplicar mais e ter a força da multiplicação desses ativos, essas ferramentas financeiras a seu favor. Não pense que você vai ficar rico jogando $1.000 aqui em uma shitcoin qualquer e esperar ficar torcendo para que ela exploda para você ficar milionário. Essa daí é o caminho de você entrar numa ruína completa. Então fuja disso, invista com consciência, invista sempre preservando seu capital de uma forma mais segura possível. Vamos passar para uma dúvida que apareceu aqui pra gente? Essa dúvida diária? Um inscrito nosso aqui, Wesley, deixou um comentário no vídeo que a gente fez do APR do Chumbi. Ele perguntou se a gente acreditava que esse token o CHMB poderia fazer uma valorização para $10. A gente já tinha mostrado essa ferramenta que eu vou mostrar agora em um outro vídeo, mas é sempre bom a gente estar refrisando esses conteúdos para sempre deixar ele fresquinho na cabeça de todo mundo. Essa ferramenta que a gente tem, que é a mc.xyz, você pode digitar no site aí, ela serve para a gente fazer um exercício de comparação entre os ativos e o potencial de ganho deles. Vamos pegar uma comparação bem simples aqui. Eu quero comparar a moeda do Ethereum, quanto ela pode valer em relação ao Bitcoin. Então o site ele mostra pra gente, ele calcula de forma quanto que um Ethereum vai valer caso o tamanho de mercado do Ethereum se iguale ao mercado do Bitcoin. Então, pela métrica que essa calculadora mostra pra gente, a gente pode ter o Ethereum valendo cerca de $7.000 caso ele consiga atingir o mesmo tamanho do Bitcoin. E acho que seria o principal concorrente do Ethereum, né? Todo mundo fala muito do Ethereum flipar o Bitcoin. Eu acho que vale até uma explicação desse tipo de precificação. Por que a gente vai fazer esse tipo de precificação e não vai olhar gráfico, nem nada do tipo da CHMB? Porque o pessoal, pelo menos nessa área de Gamecoin, o pessoal conta muito com especulação e com gente entrando e esquece o fundamento básico, que é tipo, é muito difícil um Gamecoin hoje passar um Gamecoin que já tá se provando há algum tempo. Então, a mesma coisa é Ethereum e Bitcoin. É muito difícil o Ethereum passar o Bitcoin. Então, a gente sempre usa o Ethereum e o Bitcoin nesse tipo de comparação para você ter uma média de até onde o Ethereum pode ir. Exatamente. Essa calculadora, ela faz basicamente uma comparação de fundamentos, né? Se a gente considera que os fundamentos da moeda A é exatamente igual à moeda B, a gente está assumindo que são moedas concorrentes. E se elas são moedas concorrentes, a moeda menor tem muito potencial de atingir pelo menos o mesmo tamanho da moeda maior. Então, se a gente for transferir isso para outro exemplo, por exemplo, a gente pode ter a Cardano, que seria a concorrente do Ethereum. Então, se fundamentalmente as duas são concorrentes, elas competem pelo mesmo nicho de usabilidade, de ferramentas, de adoção, a gente pode especular que a Cardano vai ter uma valorização até chegar próxima do que a Ethereum é hoje, a data de hoje. E caso isso ocorra, a gente está falando de uma valorização de 840%. A ADA chegando a valer $11. Mas isso é olhando apenas fundamentos. E um uso errado seria, por exemplo, no lugar da ADA, você colocar o AXS. Coloca aí, você vai comparar um Gamecoin não, né? Que é uma moeda é um token... Como é que é? Governança. Isso, obrigado. É um token de governança de um jogo com uma moeda de um ecossistema inteiro, né? Que é o Ethereum. Então não faz sentido. O fundamento de uma não bate com a outra. Então, exatamente, elas não são moedas concorrentes, né? É igual você medir o peso em litro. Dá pra fazer? Dá, mas não é o jeito inteligente de se fazer. Então, você pode usar esse tipo de ferramenta para fazer comparações de potencial aonde moedas podem chegar. Lembre-se disso, compare bananas com bananas e maçãs com maçãs. Se você tiver alguma dúvida de moedas financeiras e tal, você pode estar pesquisando pelo CoinMarketCap. Ele tem uma seção aqui de categorias, e você pode abrir as categorias e você pode procurar as categorias que você está aqui Eu acho que vai estar com o metaverso aí, aquela lá de cima. Metaverso.
A categoria lá em cima, lá. Ela é lá em cima já. É essa daqui, né? Então, os games, ó, o AXS aqui disputando junto com a categoria de metaverso. Então, você pode comparar moedas dessa categoria, elas têm muito provavelmente fundamentos parecidos. Mas lembre que mesmo dentro dessa categoria, você tem o Axie Infinity, que é um token de governança de um game, sendo pareado, né, considerado com a Decentraland, que teoricamente é um game, mas é um game focado para um metaverso, que aí já extrapola, né? São jogos diferentes. É melhor do que comparar com o Ethereum, certo? Só que ainda não seria o ideal. O Axie, nesse quesito, pelo menos pra moeda que o rapaz perguntou, que é a CHMB, que é o Chumbi Valley, o maior jogo hoje, naquele estilo, é o Axie Infinity. Então seria ideal comparar o CHMB com o Axie Infinity pra ter o valor. Pelo menos a maior referência, né? É, a maior referência. A gente tem, por exemplo, o Diluvium aqui. Ele poderia fazer a mesma comparação com a Diluvium. Pode acontecer de o CHMB ser melhor do que o Axie e flipar? Pode. Mas isso é o pode, né? A gente trabalha com o que a gente tem hoje pra ver se vai dinheiro lá ou não vai. Pensa assim, que primeiro pra ele se tornar maior que o AXS, ele pelo menos tem que chegar no AXS. Exatamente. Então a gente já tem pelo menos um piso pra começar a conversar e fazer especulações. Então se a gente for fazer essa comparação aqui, a gente pode vir procurar a CHMB aqui, e aí a gente entra numa pequena questão específica dessa moeda. A equipe de desenvolvimento do Chumbi, eles ainda não divulgaram qual que é o supply total circulante pelo ecossistema que a gente tem disponível. Então, quando a gente vai fazer essa comparação, a gente precisa determinar alguns valores arbitrariamente aqui, de quanto supply circulante a gente mais ou menos estima que possa ter o CHMB nesse momento. E como a gente não conseguiu fazer isso, o jeito mais fácil de fazer essa conta que a gente achou é ignorando o supply que está circulante do Axie e comparando o supply total com o valor da moeda agora. Isso. Só pra deixar um ponto, eu mandei mensagem no Telegram lá do pessoal do Chumbi e perguntei essa parte do supply, do circulante, e segundo eles, eles vão soltar essa semana. Eu duvido, mas eles falaram que vão soltar essa semana. Eu acho que vai um trabalhinho, eu acho que é um pouco mais trabalhoso do que isso. Vamos dar uma comparação, né? Então, no caso aqui, o que a gente pode fazer enquanto a gente não tem essa informação do supply total circulante, ó, você pode ver que pelo CoinMarketCap ela não tem nenhum tipo de informação aqui. É a gente utilizar o valor total do mercado diluído por todo o supply. Então a gente chega numa conclusão mais ou menos próxima do que eles podem estar valendo, né? Então, no caso aqui, a gente divide o valor da CHMB pelo valor atual do Axie. Ao contrário, eu acho. Mas faz aí pra ter certeza. Assim, eu acho que vai dar uma porcentagem do que representa hoje o CHMB em relação ao Axie. Então, hoje, o valor diluído do CHMB equivale a mais ou menos 9% do valor total do Axie. Então, a gente sabe que se o Chumbi atingir o mesmo valor diluído do Axie hoje, ele precisa multiplicar por 10. Pelo menos por 10, né? 11 aqui no caso. Dá 10 uns quebrados, mas 10 é mais fácil de calcular. Vamos supor assim. Então, do valor que a moeda se encontra hoje, ela tá por volta dos 31 centavos, se ela chegar do mesmo tamanho que o Axie, a gente tá falando em a moeda chegar em 1000%, né? Dá R$3,16. A gente dividir pela cotação do nosso dólar agora, que tá 5,30, vamos chutar, a gente tá falando em que o valor da CHMB chegue a mais ou menos 60 centavos de reais. Não, 60 centavos de dólar, perdão. 10x, basicamente, se você colocou R$100 lá, vai virar 1.000. Exatamente isso. Então, essa é a perspectiva de multiplicação que a gente tem, né? Uma coisa que eu acho que também vale a pena falar, que matematicamente, né? Esse modelo de precificação, ele ignora a movimentação do mercado em si. Ele tá falando só de fundamento um com o outro. Então pode acontecer um movimento de mercado para cima e arrastar as duas ao mesmo tempo para cima. É provável que arrasta as duas, porque as duas são moedas parecidas. A gente considera que o valor de hoje do Axie comparado ao valor de hoje do CHMB. Se o mercado inteiro subir, obviamente que elas vão subir. Mas ainda, teoricamente, a moeda menor, ela vai ter mais impulso para subir em relação à moeda maior. Vai porque cada 10% o Axie tem que subir. É muito dinheiro que tem que entrar lá, né?
Não, e não só isso, o CHMB tem que subir tipo 100 pra comparar. Sim. Então cada 10% que o Axie sobe, o CHMB tem que subir 100% pra manter essa precificação do jeito que a gente fez. Um comentário que eu quero deixar. O porquê dessa diferença do Axie chegar a valer 3 reais em comparação ao AXS, que vale 355. É porque a quantidade de moedas do AXS é menor que a quantidade de moedas do Chame. Aqui no AXS, a gente fala que o supply total de moedas é 270 milhões. Então a gente pega o valor total de mercado e divide por 270 milhões. Já no CHMB, a quantidade de moedas que vão ser emitidas está na casa de 30 bilhões. Então a gente precisa diluir todo o market cap por toda essa quantidade maior de moedas. Por isso que individualmente cada moeda fica com um valor menor quando se comparado ao AXS. É isso que eu ia falar agora. A pergunta do cara, quando ele fez lá e o Di mandou no grupo pra gente, eu já achei, já falando mentalmente que era inviável por conta disso. Que para e pensa, 30 bilhões, se cada moeda dessa aí, cada CHMB vale 10 dólares, a gente tá falando de 300 bilhões de dólares. O market cap é muito grande, né? Num CHMB, tipo num Chumbi Valley, porra, isso é muito dinheiro, velho. Isso é grana pra Blizzard aí, pra uns bichos grandes. E olha lá. Olha lá mesmo, 300 bilhões. 300 bilhões faz um filme, cara. Faz um filme top. Quanto que a Activision foi comprada pela Microsoft? Não sei. Vamos puxar aqui. Mas na hora que o cara falou, eu já pesquei isso. Falei, não dá. Esse valor simplesmente não dá. Se chegar a $1 já é muito. $1 já tô falando de 30 bilhões de valor de mercado. Ela foi comprada por 12 bilhões de dólares. Ixi, então imagina, o Chumbi teria que valer pelo menos umas 3 vezes mais do que foi a maior compra da história no mundo dos games. Isso pra $1, tá? Pra $10 seria 300 vezes maior. Pois é. Então... isso aí é inviável. Esse valor simplesmente não vai acontecer, tá? A não ser que o dólar comece a valer, aí o ar você respira. precisa ser criado muito dinheiro ainda pra que a gente atinja esses valores. Mas muito dinheiro na economia mundial real, tá ligado? Muito dinheiro mesmo. Ou o Chumbi é realmente revolucionário e, tipo, você vai poder pegar os seus bichinhos direto da tela e transformar em bicho real do seu lado. Aí ele, talvez eu acho que dê. Esse tipo de comparação e base de cálculo, você vai acabando pegando com o tempo, não tem jeito. Você começa a olhar o projeto, você já mais ou menos tem na cabeça de tipo, esse projeto é parecido com tal, então talvez essa moeda pode chegar a valer tanto. Então acaba sendo um exercício isso, né? Esse CHMB, eu sinceramente acredito que num momento, vamos falar que num momento de glória dele e que o mercado ajude, no máximo ele chega a $1. Esse é o meu chute pra ele. No próximo ciclo, talvez? Talvez. Isso eu tô falando, tipo, se tudo convergir muito bem, desde o jogo ser bom até o mercado tá favorável. E se isso acontecer, meu amigo, eu tô na Bahamas. Mais ou menos por aí mesmo. Aproveitar que a gente já tá tocando do assunto, dar uma atualizada de como tá a situação do stake. O stake acabou, aquele APR absurdo que ele tava pagando, e ele voltou pro APR já que era o alvo deles. Até um pouquinho acima, né? O alvo do stake de 90 dias, se eu não me engano, era 100%, aí 150% pro stake de 6 meses e era 200% pro stake de 1 ano. Então, os APRs já foram normalizados, mas ainda estão pagando um pouquinho acima da média. Acho que pra maioria das moedas, pra maioria de todos os stakes aí do DeFi, ele tá bastante alto, né? O ponto legal é que a moeda caiu, pelo menos comigo aqui aconteceu isso, né? O valor da moeda caiu, mas só que o stakeado dela, o que ela gerou, acabou segurando o valor lá em cima pra mim, $. Pois é, como eu peguei os vários dias com 10.000% de APR, né? Então tem aqui o total do CHMB que eu botei, foram os R$120, acho que eu botei aqui, que deu essas 212 CHMB. E durante aqueles primeiros dias de loucura com a PR totalmente ridículo, eu dobrei a quantidade de moeda que eu ganhei já. Então, quando pega no gráfico, o meu gráfico, eu comprei ele meio que no topo, né? Eu acabei comprando ele acho que $50, foi mais ou menos por aqui que eu comprei. Então, a gente comprou ele próximo a 10 centavos de dólar, né? De dólar, né? 6. Deixa eu mudar pra dólar, que fica mais fácil. Se você abrir no KuCoin aí, abre lá na página de stake, você abre na KuCoin e vai... Ele tem aqui? Clica aí que vai ficar mais fácil pra você ver, eu acho. Aí você consegue determinar o tempo gráfico, tudo certinho. Entendi. Não é um trade view da vida, mas já é melhor. Se eu não me engano, quando que foi que surgiu o stake? Não lembro. Mas foi antes daquela alta ali. Aquela alta ali foi justamente por causa dos stakes. Foi esse daqui, ó. Eu lembro que
tinha comprado por volta aqui dos 11 centavos de dólar. Então, da onde eu comprei mais ou menos, foi por aqui, a moeda desvalorizou 46%. Só que como eu tava com esse APR insano de 10, 11 mil por cento, a quantidade de farm que eu tive superou a quantidade que a moeda desvalorizou. Então, eu ainda tô no lucro, coisa de, sei lá, 30 reais, 40 reais de lucro, entre aspas, por causa do stake que pagou o valor insano, porque ele teve essa desvalorização aqui de 50%, né? Não, e assim, sinceramente, agora falando, essa moeda, como o jogo ainda nem sequer lançou e a previsão é pra lançar lá pra junho, julho, e olha lá, eu acho, é que é uma promessa, né? Se o jogo for minimamente bom, essa moeda vai dar uns tiros bons aí pra cima ainda. Ela vai dar uns tiros bons até 30, 40 centavos, acredito eu. Então, assim, como a gente já tá acompanhando o Chumbi desde o início, desde antes de sair o site dele, a gente já gostava do desenho dele, se quer chegar nos 20 centavos, pra mim eu já tô até feliz. Já vou ter feito um dinheirinho bom nele, eu já vou ter dinheiro, eu já vou ter gerado uma grana com ele mesmo pra comprar algum bichinho nele, por exemplo, e jogar. A alta histórica da moeda no dia do lançamento, a gente tá falando de onde tá o preço hoje, de mais ou menos 140% de valorização. Isso pra essas moedas não é nada, né? Essas moedas pra essa não é nada. Ela fazer 10 mil por cento aí em 2 meses, 3 meses é coisa ridícula. Porque o market cap dela é muito baixo ainda, né? Muito baixo. Se você pegar pra somar aqui a quantidade que eu tenho, ó. E assim, se você parar pra pensar, ninguém entra nela pra fazer trade. Então quem comprou agora é muito difícil vender por vender. Sim, tá simplesmente ou acreditando no projeto ou tentando especular hard nele, né? Mas aí é muito difícil o cara querer especular, tipo, de uma semana pra outra. Esse pessoal que compra agora especula daqui pra 3, 4 meses quando lançar o jogo. Eu acho que é o padrão, né? Eu coloquei 120 reais mais ou menos e na data de hoje eu tenho 147 aqui. O meu stake ainda tá travado por mais 156 dias, ou seja, só dia 13 de julho que ele vai estar liberado. Eu acho que esse aí vai ser o spoilerzinho de lançamento do jogo, tá? Será? Sinceramente. Já de lançamento beta já, né? De jogável, play to earn, tudo certinho. Ah, tá. Vai vir os testes antes, mas esse aí eu acho que vai ser a data certa. Eu particularmente, já vim falando isso um tempão aqui. Eu sou contra os jogos que aceleram muito pra poder hypar logo, fazer dinheiro e vambora. Eu não acho sustentável isso. Eu me aproveito deles, mas não acho sustentável. Então eu venho gostando até então como o Chumbi tá entregando as coisas. Eles se propõem a entregar uma coisinha menorzinha, não é tão significante, vão lá, entrega, a comunidade vem gostando, então até então já eu venho me agradando. Ele vem evoluindo de uma forma saudável, né? Ele fez o evento lá de hatching. Fez o evento de hatching de boa. Agora que já nasceu os bichinhos, eles estão um tempão só tirando foto dos bichinhos, mostrando os bichinhos. Tipo, sem pressa de bridar eles, que vai ser o próximo evento. Vai ser esse mês, né? Não é agora em fevereiro? Não tem data. O breeding não tem data ainda. Eles falaram coming soon, então provavelmente vai ser menos de um mês. Entendeu? Só que é legal, eu não sei se eu vou achar aqui, mas tipo, no Twitter deles, eles fizeram um segundo Twitter pra fazer. Não sei se eles fizeram ou se foram os fãs, mas tem um segundo Twitter lá que fica mostrando os status, tipo, quantos Chumbis de fogo tem, que tipo de capa ele tem. Os caras tão meio que trabalhando em cima do que já lançaram, eles não estão com pressa de lançar a próxima coisa. Entendi. Cada coisa tá sendo com a sua velocidade determinada, né? Não tá sendo apressado. E até então, a comunidade que tá dentro do jogo ainda não é aquela comunidade vampírica de jogos play to earn. Então a galera não vem pedindo pra eles mostrarem rápido que vem a próxima coisa. Os caras tão curtindo junto. Eu acho que o Chumbi, ele ainda tá muito fora do radar da maioria das pessoas, ou pelo menos dos piramideiros, tá ligado? Muito fora. Acho que talvez ele comece a entrar no radar quando a gente já tiver um beta, um teste pra jogar, ver movimentação, alguma coisa do tipo. Desse pessoal aí, dos vampirão, ele vai entrar se ele for rentável e quando ele for lançar o play to earn. Sim. Se não for rentável, não bobear nem ele entra um ou outro carinha aí perdido, mas não dá aquela hypada pra cima mesmo, não. Eu, particularmente, já venho falando há muito tempo. Se o jogo for legal, velho, eu prefiro até que não seja tão rentável. Pra ele ser mais sustentável? Pra poder jogar ele por mais tempo de boa, sem ter que preocupado, tá ligado? Eu tenho que fazer R$1.500 por mês nessa bosta. Não, jogar de boa. É o que eu falei, é o lance do jogo virar trabalho, né? Não, inclusive, até um ponto legal aqui pra tocar, que você não deve ter recebido essa notícia. O Axie, ele tá tendo essa alta aí, porque ele finalmente resolveu fazer a mudança que todo mundo não, né? Eu já esperava há um tempo. Ele simplesmente cortou 66% da geração do SLP dele. Caraca. Média, né? Em média.
realmente, Tirou, tipo, não dá mais a aventura lá, que era SLP garantido pra todo mundo, não vai ter mais aventura. A galera que recebia 21 SLP por vitória, que era o meu caso quando eu jogava, vai receber só 12 agora. Ele aumentou o tamanho do pool size, então mais gente vão receber prêmio de temporada, mas menos gente recebe treino SLP só por jogar agora. Basicamente ele tá se transformando num jogo mais competitivo, que é o caminho que eu queria que ele trilhasse mesmo. Eles estão diminuindo o ganho de SLP passivo, por assim dizer, né? Eu tenho um pouquinho de SLP guardado que eu não saquei da última vez, mas dá pouquinha coisa mesmo. Mas tipo, isso já refletiu no preço, será? Porra, olha, dá uma olhada aí no CoinMarketCap. Tipo, essas... Olha primeiro... Ah, esse aí é o SLP, né? Esse é o SLP. Esse aí é o SLP, ele não... Ainda sem os cortes. Só foi anunciado, nem foi feito os cortes ainda. Nem foi feito ainda? Nem foi feito ainda. Isso aí a galera comprando já sabendo que vai faltar, tá ligado? Fora isso, eles deram mais uso pros Axis Floor, que é os Axis mais baratos, os Axis que vendem a 25, 30 dólares no mercado. Eles vão dar mais uso. Eu não lembro de cabeça quais são, mas tipo, vai ficar mais interessante pra galera bridar os Axis agora. E se fica mais interessante pra bridar, vai queimar mais SLP. E como tem menos SLP no mercado, é provável que ele dê mais um boom por conta disso ainda. Mas o jogo ele ainda tá preso na situação de que precisa ter uma inflação de novos jogadores, né? Sim, mas o caminho que ele tá tomando é o que eu imaginei que ele ia tomar. Sim, é um caminho mais sustentável, né? Quanto mais competitivo for o jogo, quanto mais o pool size for maior e as recompensas de jogar por jogar for menor, mais a galera tende a reinvestir no jogo. Eles vão ter que ter uns axes melhores pra jogar no pool size maior. Vai ter que valer a pena eu chegar no maior rank possível e não só ficar num rank estagnado farmando lá forever. Sim, faz sentido. Também elimina muito aquela questão dos bots que eles estavam tendo problema, né? Bots que eu digo, não bots de computadores, os bots de pessoa mesmo. O cara que tinha 4, 5 contas lá só pra fazer o PvE já... Isso. Mas assim, o jogo em si, ele vai lançar... Isso aí não é a grande atualização ainda, é uma atualização que eles estão fazendo meio que pro SLP se segurar e até a V3 sair. A V3 seria a grande atualização do Axis. A V3 depois eles vão colocar o sistema de land, né? Puta, eles vão atualizar um monte de coisa. É land que vai ter mais esquema de SLP, vai ter evolução de Axie, vai ter uma porrada de coisa que eles vão implementar nessa V3 aí. E ela provavelmente vai dar um boom se for bem feita, né? Fora que a V3 pela V3, ela vai trocar todas as cartas do jogo hoje. Então, tipo, você tem um time meta, parabéns, soma aí, remonta seu time. Então, só ela aparecer, ela vai ter que fazer a galera reinvestir no jogo. Isso é bom pra movimentar o jogo, né? Mas é meio nocivo pro cara que tá... então, é meio nocivo pro cara que já tá engajado e já tá com o time meta jogando. Não, né? mas aí dependendo do que foi entregue, o cara vai fazer isso de bom grado. Se o cara não for um vampirão do jogo, o cara vai fazer isso de bom grado, essas trocas. Então, agora, mas aí ele vai ter que ter lucrado o suficiente pra compensar a troca, né? Sim. Agora, infelizmente, o meu planejamento foi pro saco com esses SLP novo aí. Porque uma parte do que eu tô lucrando dos outros jogos e dos outros pirâmides que eu ia começar a comprar Axiflor. Porque os Axiflor até então estavam farmando o Adventure, né? E eu tinha a chance, mesmo que remota, de um Axiflor virar um Axi meta na próxima temporada. Na próxima temporada não, né? Quando vier a V3, no caso. Sim, no update. Então o que eu ia fazer? Eu ia ficar comprando uns Axis aí com um restinho de grana até vir a V3. Eu ia encher minha conta de Axis. Bobear, eu ia comprar um a cada semana quase. E aquele sistema que eles estão agora de você queimar o Axis e transformar ele em NFTs? Eu vi que tinha, mas eu não vi a fundo que se tava valendo a pena ou não. Se o pessoal tava fazendo ou não. Eu acho que não, porque o valor do Axis não mudou. Aquele rapaz do YouTube que você mandou, não lembro qual era o nome dele. Deixa eu ver se eu acho o canal dele aqui. Aí, pessoal, tudo beleza? Qual? O mais influente, o Nenesk? Acho que é isso. Ele mostrou esse sistema de converter, você queimar os bichinhos e transformar eles em NFT pra
Mas, tipo, até então o que ele mostrou era só pra você pegar itens cosméticos pra usar nas lands, tá ligado? É isso mesmo. Por isso que eu tô falando que ninguém sabe se vai valer a pena, porque ninguém sabe quanto vale os itens também. Então, Só que acaba de ser meio que é sorte. deixa de recomendação o canal dele, ele realmente dá bastante explicação do meta, leitura das cartas, atualização, ele faz um bom serviço nessa área. Esse é um cara que agrega muito na comunidade porque ele tá pelo jogo, né? Sim, Pelo menos ele tá realmente pelo jogo. O canal dele é voltado pra quem tá pelo jogo. Ele não fica falando de quanto tá rendendo, se vale a pena ou não. Ele dá os toques dele, pontual, porque é um play to earn, querendo ou não. Sim. Só que não é um vampirão da vida. Os vampiros, pelo amor de Deus, os vampiros só servem pra te dar umas calls de vez em quando aí. Aqui, ó, o vídeo dele mostrando como fazer as queimas dos AXS. Vale a pena se você estiver assistindo o vídeo e tiver interesse em saber um pouco mais sobre a mecânica, dá uma visitada, procura o vídeo dele que tá bem completo, cara. Tá maneiraço. E deixa um comentário lá falando que você veio por nós aí, vai que rola um reconhecimento, quem sabe? Acho que ele dá um toque lá. Vai Isso aí, Capi. player. Quem sabe? Vamos caminhar pro final? Quer deixar alguma consideração aqui? Galera, hoje eu tô com muito sono. Falar a verdade pra vocês. Amanhã eu acordo cedinho. Tá quebrado, né? Então hoje que eu vou mandar, deixa a hashtag Dorme Bem Capivara aí, se você chegou até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like pra gente, que fortalece pra caralho o trabalho que a gente tá fazendo aqui. Nosso canalzinho tá começando a voar. Rapaz, tá ficando bonita a coisa. Eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal. Muito obrigado por todo mundo. Não deixe de continuar acompanhando a gente pra ver a evolução da nossa carteira, como que a gente vai estar fazendo as nossas próximas movimentações aí, se a gente tiver novamente uma pernada de baixa, uma pernada de alta. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e muito obrigado, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Oi!